Pessoal, espero que esteja tudo bem, né? Sou o Cícero Junqueira. Nós vamos trabalhar hoje a convite da Casa de Albino Teixeira sobre a depressão, né? Nesse momento de pandemia ainda, quantas oportunidades a gente está vivenciando de desespero, de desesperança, de desânimo. E para a gente trabalhar um pouquinho, a gente vai se valer de alguns colaboradores, né? De algumas pessoas que trabalham e falam sobre o tema, para que a gente possa trazer não nossa opinião, mas o que eles oferecem para a gente. Então, o movimento é mais de juntar as informações. Então, dentro desse processo de juntar as informações, a gente está trazendo o Augusto Cury, que não é espírita, né, mas é um pesquisador, é um psiquiatra. O Alírio de Cerqueira Filho, que é um médico espírita. O Andrei Moreira, que é um médico espírita. Divaldo Franco, o espírito Emmanuel, o espírito Joana de Ângeles. O Haroldo Dutra Dias, que não é médico, né, mas é uma referência nossa no espiritismo. Roberto Lúcio Vieira, que é um médico e é espírita. O Sérgio Lopes também é um médico e espírita. O Sérgio Thyssen também é médico e espírita. O Rossandro Klinger, ele é o psicólogo espírita. E o Vanderlei Oliveira, que é um terapeuta e também espírita. Então, são as referências que a gente usa para trazer as reflexões de hoje. E nós vamos começar numa introdução ao tema, trazendo uma frase de Augusto Cury, que ele afirma que nos próximos anos, a cada 2 pessoas no mundo, uma terá um transtorno psíquico. Olha o impacto dessa informação. Metade do planeta vai estar psiquicamente doente, né? A Organização Mundial de Saúde trata a depressão como uma pandemia, igual que nós estamos vivendo com o Covid. Ela trata a depressão como a grande doença do século XXI. Né? Essa informação, é claro que ela é dada antes da pandemia do coronavírus, mas ainda assim a depressão é a maior causa no mundo de pedidos de licença de trabalho e a maior causa de suicídio em todo o planeta. Nós temos um número, né, de 360 milhões de pessoas com esse transtorno, mas Divaldo Franco fala que acredita que esse número é muito maior, porque existe uma infinidade de pessoas que existe o transtorno e não sabe, ou não aceita, ou não se trata. Bom, nós vamos trabalhar um pouco agora do que é ou o que não é, né, depressão. E quando a gente fala de depressão, parece que é uma coisa moderna, né? Mas ela sempre existiu no mundo. Só que antes ela tinha o nome de melancolia. E quando a gente fala de depressão, essa palavra ela vem do latim depremere. E quando a gente está falando dessa palavra, a gente está falando que é pressionar para baixo. Então a depressão é uma diminuição nos níveis do humor. Ela é um transtorno, mas antes de tudo, ela é uma doença da alma. Então a depressão ela tem alterações psíquicas profundas e não é uma tristeza passageira, não é uma preguiça e nem uma falta de vontade. Então a gente pode falar que toda depressão tem uma tristeza persistente, né? Mas nem toda tristeza é depressão. Porque a tristeza ela é uma emoção e ela é natural. É uma emoção diante do fracasso, diante da perda, diante da separação. É uma emoção de uma constatação de uma falta, mas sempre lembrando que é uma emoção natural. Então, quando nós sentimos tristeza, isso é identificar que existe algo dentro de mim que precisa ser olhado, que precisa ser aceito, que precisa ser acolhido. Então, é uma necessidade de introspecção. Quando nós olhamos esse movimento da pandemia, o grande convite é olhar para dentro de nós.
identificar o que está precisando ser avaliado, ser ressignificado. Então, a emoção da tristeza é natural. O processo de adoecimento é alimentar a tristeza. Então, por exemplo, um movimento de luto, né, uma perda de um ente querido, é natural, após esse período dessa perda física, nós sentirmos tristes um tempo. E esse período varia. Então, esse processo é extremamente natural, saudável e necessário, né? Mas aí, quando que isso é um processo de adoecimento? Quando ele se prolonga indefinidamente. Então, quando nós estamos há 10 anos de luto, por exemplo, com certeza estamos num processo patológico. Essa tristeza, ela já excedeu demais o período de luto saudável e estamos num processo que precisamos de tratamento. Então a gente precisa saber diferenciar a tristeza de uma emoção natural e da depressão, que é um período prolongado, já vai causar desequilíbrios dentro desse nosso processo. E aí, quando nós trabalhamos de depressão, vão existir dois tipos, a primária e a secundária. A primária, a causa dessa depressão, está relacionada com os neurotransmissores e a estrutura interna da pessoa. Então, o fator genético ele é evidente e quando a gente trabalha com a reencarnação, isso pode ser facilmente compreendido, né? Ou seja, ela é uma consequência de que algo precisa ser olhado. Ela é consequência de como nós já vivemos. Então ela vem com uma forte tendência, uma forte possibilidade de se manifestar em função do que nós já fizemos. Quando nós trabalhamos a secundária, os fatores que têm origem como causa, eles são sofrimentos, as enfermidades, as frustrações, né? O uso de substâncias exógenas, e ela é um movimento da existência física atual. Ela é consequência da rebeldia do indivíduo em relação à sua realidade. Então, são dois movimentos, são duas possibilidades. Uma, do que eu já fiz antes, uma postura equivocada diante da vida antes dessa experiência física. E a outra, resultante de como eu estou vivendo nessa experiência física. Como eu estou lidando com a minha realidade, com a minha possibilidade, com a minha existência física atual. E dentro desse movimento, nós vamos ter 3 níveis da depressão. É o leve, o moderado e o grave. No nível leve de depressão, de transtorno depressivo, nós conseguimos manter as nossas atividades. Nós conseguimos, apesar dos efeitos dessa depressão, fazer a nossa vida seguir. Quando nós temos o nível moderado, para que eu consiga manter essas atividades, para que eu consiga fazer as coisas que eu preciso, eu já vou precisar de um esforço maior. As coisas já são mais difíceis de conseguir. E, finalmente, nós temos um movimento grave que ele limita muito a vida. Aqui, muitas vezes, a gente já não consegue fazer grande parte dos nossos compromissos, das nossas necessidades. Sempre que nós vamos fazer essa palestra, né, esse primeiro momento dela, de informação, ele tende a ser desesperador algumas vezes, né? Mas o intuito é de esclarecer. E claro que a parte final da exposição são tratamentos, são prevenções, são recomendações evangélicas para que a gente possa sair mais leve e com condição de modificar, de esclarecer, de acolher, né? Então, nesse momento que a gente passa agora por uma lista de sintomas, de efeitos, é muito natural as pessoas se identificarem com vários deles, né, e ficam preocupadas, será que eu estou com depressão? Sempre esse diagnóstico é feito pelos médicos, né? Mas a gente precisa, cada um de nós, avaliar esses sintomas como possibilidades
de fato de introspecção, de autoconhecimento, né? Então, o primeiro sintoma, né, ou efeito para ser avaliado essa questão da depressão é que nós tenhamos mais de 15 dias consecutivos um sentimento de tristeza, um sentimento de vazio. Um efeito também, um sintoma muito importante de ser avaliado é uma diminuição do interesse pelas coisas que antes nós tínhamos prazer e alegria em fazer. Então, essa questão da ausência ou da diminuição do prazer também é algo muito importante de ser avaliado. Desânimo, né, apatia, ou seja, não era da minha natureza, não era da minha experiência esses movimentos. Um cansaço diferente, uma diminuição da energia. São processos que a gente precisa ter esse cuidado. Pensamentos negativos, né, constantes, incapacidade para tomar decisões, uma diminuição da concentração e da